Hoje nós teremos o grande prazer, todos esses temas estão sendo selecionados em conjunto com o professor Nilson e eu, e hoje, então, o tema são os aspectos, o tema vai considerar os aspectos práticos da ultrassonografia em ginecologia. E, para isso, nós convidamos o professor Ayrton Pastore, professor associado, e que tem colaborado muito com a disciplina de ginecologia, com a clínica ginecológica, coordenando o nosso setor de ultrassom. Nós temos realmente uma gratidão muito grande ao professor Ayrton Pastore por esse trabalho que ele desenvolve na nossa clínica. Ayrton, com a palavra, por favor. Tá bom. Bom, inicialmente eu quero agradecer ao professor Baracá, ao professor Nilson Roberto de Mello, ao departamento, pela oportunidade de voltar à reunião e falar sobre aspectos práticos da ultrassonografia em ginecologia. A nossa apresentação não existe nenhum conflito de interesse, e vou começar falando da importância da ultrassonografia não só em ginecologia, na área médica. Não emite radiações, equipamentos portáteis com alta tecnologia, tem uma boa acurácia diagnóstica, excelente custo-benefício. Normalmente é o primeiro exame de imagem a ser realizado. Praticidade em toda a subespecialidade, como nós veremos, orientando o clínico cirurgião para o melhor planejamento clínico e terapêutico. Isso se deve ao grande avanço tecnológico dentro do campo da ultrassonografia, com transdutores de alta definição, alta frequência, multifrequenciais, que possibilitam você avaliar muito bem o abdômen, avaliar a pelve e outras estruturas superficiais. A ultrassonografia transvaginal, introduzida na década de 90, alavancou os procedimentos, principalmente na área de reprodução humana, mas nós não podemos esquecer também a aplicabilidade no dia a dia, dentro da nossa rotina, além de possibilitar, tecnicamente, você fazer um estudo da cavidade uterina e permeabilidade da tuba, através da histerossonografia, e ainda incorporar a tecnologia 3D e 4D. O Doppler é a ferramenta mais utilizada juntamente com a ultrassonografia convencional. Possibilita a identificação de vasos, a análise morfológica desses vasos, principalmente nos tumores. E eu posso também lançar a mão da angiosonografia tridimensional, uma técnica também bastante promissora, em que eu vejo muito mais vasos. A ultrassonografia tridimensional ela está incorporada dentro da nossa rotina. Antigamente, em ginecologia, tinha uma indicação que era ver as anomalias bilerianas, e eu vou mostrar para vocês que dentro da prática, desde o primeiro exame que o residente começa a fazer, ele já utiliza com bastante propriedade essa técnica. E mais recentemente, eu acredito que vai ser o braço esquerdo do ultrassonografista, já que o Doppler é o braço direito, nós vamos estar incorporando a elastografia, que através da rigidez do tecido, nós podemos também fazer a diferenciação entre as mais diversas patologias em ginecologia. Do ponto de vista prático, se você tem alguma alteração em ginecologia, com certeza você vai poder fazer ultrassonografia. Aqui estão enumerados, talvez dentro da nossa rotina, aquelas que são mais comuns: tumores uterinos, tumores ovarianos, adenomiose, climatério, do ponto de vista endocrinológico, a morfologia do ovário, principalmente nas pacientes com síndrome de ovário policístico, e uroginecologia, não só para o assoalho pélvico, levantador do ânus, mas principalmente para observar posicionamento do sling e cirurgias que hoje são realizadas minimamente de forma invasiva. As patologias endometriais, principalmente no climatério, é importante você fazer um diagnóstico preciso. Nas urgências, não existe um pronto atendimento hoje que você não tenha um play de ultrassonografia. Em ginecologia, nós podemos fazer o diagnóstico de imamoparturição, de torção ovariana, de processos inflamatórios, ajudando cada vez mais na melhor conduta em relação ao paciente. Em mastologia, já foi incorporada há muito tempo para contribuir no diagnóstico, principalmente dos nódulos. A endometriose, hoje é impossível você fazer um estadiamento preciso antes da cirurgia sem um exame detalhado na ultrassonografia. Infertilidade é o campo que a ultrassonografia praticamente foi alavancada, e
em todos os segmentos. Você pode fazer até um método one-stop, no sentido de você procurar estudar a reserva ovariana, ver o aspecto, principalmente, do ovário, a quantidade de folículos, você pode ver a permeabilidade da tuba, você pode ver a cavidade uterina. É um método que ajuda muito, principalmente o esterileuta, em sentido a ter uma melhor conduta, também um melhor planejamento para o paciente. E no planejamento familiar, principalmente no posicionamento do DIU e na sua colocação. Se fala muito que a ultrassonografia é o estetoscópio do clínico. Eu diria que ela é a mão vaginal do ginecologista, porque com muita propriedade, nós, dentro da prática, realizamos um procedimento combinado, a mão abdominal, principalmente, vai procurar trazer o ovário reduzido nas pacientes menopausadas para próximo do transdutor, a fim que eu possa fazer a sua identificação. Com relação aos miomas, que é a patologia mais comum, tumoral do útero, e bastante comum na nossa rotina, só que dentro de um centro terciário como o nosso, você tem pacientes com úteros bastante volumosos, normalmente uma quantidade maior de nódulos comparado ao que você vai identificar em outros serviços. A primeira é você saber classificar dentro das 4 categorias, submucosa, intramural, subseroso e transmural, procurar, principalmente nos nódulos intracavitários, saber a porção mural, isso é, quanto o mioma está implantado no miométrio. E aqui, basicamente, eu tenho 3 nódulos, né? Aquele que está 100% dentro da cavidade, aquele que está mais na cavidade do que no miométrio, aquele que está mais no miométrio do que na cavidade. Depois, os intramurais, de acordo com a classificação da FIGO e o consenso do MUSA, eles citam só 2, esqueceram de um, no meu entender, quer dizer, eles citam aquele que tangencia um endométrio sem abaular, só tem a margem externa livre, aquele que está flutuando no miométrio, com tanto a margem interna e a margem externa livre, mas esqueceram aquele que tangencia a serosa, e que na realidade, na prática, eu vejo quase todo dia esse tipo de nódulo, e não dá para colocar número. É por isso que eu não uso número, eu descrevo dessa forma detalhadamente. Uso apenas dos intracavitários, que isso a Sociedade Europeia de Histeroscopia utiliza desde a década de 80 e já tem bastante familiaridade. Os nódulos subserosos também são 3, em formal manto mural, isso é importante na videolaparoscopia, porque quanto mais internamente situa o nódulo, mais difícil tecnicamente para sua remoção. Esse daqui, ele está mais no miométrio, manto mural maior que 50%, esse está mais para a cavidade pélvica, então manto mural menor que 50%, e esse aqui está pediculado. Quando você tem um nódulo que tem os 3 componentes, um componente submucoso, um componente mural, um componente subseroso, ele é denominado de transmural. Mas isso não é o suficiente. Se vocês acham que, do ponto de vista prático, isso vai ajudar na conduta, realmente precisa ser um pouco mais além. É por isso que, dentro da rotina, nesses nódulos intracavitários, um estudo melhor dessa cavidade uterina facilita a informação, principalmente colocar um pouco de soro fisiológico na cavidade. Não precisa fazer classicamente uma histerosonosalpingografia, você coloca 5 ml de soro fisiológico, isso é o suficiente. Eu vou ter a seguinte informação: o manto mural, eu vou ter o maior diâmetro do nódulo, eu vou ter a base de implantação, eu vou ter a sua topografia, porque a gente sabe que quanto mais alto, e principalmente em pele lateral, tecnicamente é mais difícil, orientando a conduta. Como nesse caso, em que existe uma dúvida cruel para quem faz ultrassonografia. Que tipo é esse nódulo? Eu sei que ele está na cavidade, mas ele é tipo 1, tipo 2, como vai fazer, como eu vou relatar? Colocou um pouco de soro fisiológico, e aqui no sentido horário, você pode observar a dilatação da cavidade, até que eu consigo observar, esse útero está reto versus fletido, isso é um corte sagital, que existe um nódulo na parede posterior alto, né, praticamente chegando aqui no fundo, e que ele não é vascularizado, porque, portanto, ele tem um componente mural maior que 50%, contraindicando já a histeroscopia, que vai ser realizada por uma outra técnica.
A praticidade da ultrassonografia é impressionante, porque na hora que eu aperto o botão 3D, eu não posso fazer a esterosonografia, porque tecnicamente eu não domino o método, porque não tenho material, porque a paciente tem uma infecção, a paciente está menstruada, aperto o botão 3D. Nesse plano coronal, eu consigo ver o nódulo lá no alto, bem numa linha mediana da cavidade, mas ele é 100% intracavitário, portanto tipo 0, que é um nódulo que tecnicamente é mais fácil de remoção. Muitas vezes a gente se depara na prática, e mesmo para o expert, com uma situação como essa. Esse é um corte sagital do útero, que é um plano coronal, realizado por via vaginal, e eu não sei ao certo a topografia desse nódulo, e muito menos como classificá-lo. Parece que está na cavidade, eu não estou vendo a cavidade, não estou vendo o endométrio, como vai fazer? Não tenho como fazer a esterosonografia, aperta o botão 3D. E aí você vai observar no plano coronal que ele tem um componente submucoso, tem um componente mural, tem um componente subseroso e, portanto, ele é um leniomioma transmural. Eu, assim, didaticamente, eu chamo de um combo, né, porque ele tem os 3 componentes num único nódulo. Esse é um caso desse mês aqui, uma paciente de 18 anos, que não fazia uso de terapêutica hormonal de reposição, e você começa a fazer o exame, aparentemente ela tem um útero normal, uma cavidade aqui normal. De repente você se depara na varredura sagital, fazendo um plano mais parasagital, um nódulo relativamente grande aqui, você vê que já tem um componente aqui intracavitário, tem um componente mural, a dúvida é saber se abaula ou não o contorno, mas no plano coronal dá para observar que abaula o contorno. Portanto, é um nódulo submucoso numa jovem de 18 anos, e esse nódulo ele tem um volume de 46 centímetros cúbicos, é grande, portanto, muitas vezes equivale ao volume do útero. Mas eu, para ter certeza, aperto o botão 3D, bom, aqui primeiro Doppler mostrando que é um nódulo, os vasos na periferia contornando o nódulo, e aqui dá para observar os 3 componentes, que ele tem um componente intracavitário, ele tem um componente aqui que está na cavidade, tem um componente mural e tem um componente subseroso, portanto, é um nódulo transmural. No consenso MUSA de 2015, eu acredito que o gol foi chamar atenção, muitas vezes, quando o nódulo miomatoso ele tem um aspecto bem heterogêneo, vamos assim dizer, complexo. Porque aí preocupa, existe uma preocupação muito grande da possibilidade de, às vezes, sofrer mitose atípica. Vamos começar com o que é mais normal, quando a textura é uniforme, portanto homogênea. Você tem um nódulo que a gente chama hipoecogênico, o ultrassonografista gosta de colocar o sufixo eco. O hipo é quando é cinza, ecogênico quando é branco e anecogênico é quando é escuro. Então, normalmente, ele é um hipo mais escuro que um miométrio adjacente, aqui é o mais comum, aqui você está tendo um brilho semelhante ao miométrio adjacente, portanto, ele é isocogênico, e quando tem uma deposição de gordura, pode ter calcificação, ele fica branco e muitas vezes tem sombra acústica. Aqui é uma forma não uniforme, portanto heterogênea, bastante heterogênea com 2 componentes, um ecogênico branco e um outro hipoecogênico cinza. O que eu oriento, assim, no sentido de, isso não é uma dica, mas isso é realmente o treino do olho, você desfocar, sair da região central, procurar encontrar a periferia do nódulo, onde é o seu limite, e portanto, porque os miomas são nódulos normalmente bem circunscritos. E você vê que a periferia, o contorno, é muito bem circunscrito, inclusive chega a formar um halo hipoecogênico. Até por bem contrário, isso é benigno dentro dos critérios que normalmente nós utilizamos. Aqui você já tem as sombras acústicas devido a processos de calcificação, muito comum nas pacientes na pós-menopausa, já que nas pacientes que fazem embolização da arteriouterina para tratamento conservador, o que você observa não é a calcificação interna, é a calcificação periférica em forma de halo, parecendo pequena cabeça fetal, vamos assim dizer, nos nódulos maiores. Esse é o que realmente cria uma ansiedade e dificuldade, muitas vezes, na conclusão. É quando você tem área cística de permeio, porque a área cística de permeio do nódulo, heterogêneo, um nódulo mais volumoso, costuma estar esse padrão de textura mais associado aos leiomiosarcomas, né? E aí, a dica é a mesma, procura ver o contorno do nódulo,
nódulo é regular, é bem regular, até prova em contrário, você vai classificá-lo como benigno, porque nos hemossarcomas o padrão de Doppler é muito variado e a gente não tem um banco de dados muito grande. A incidência é muito pequena, 0,1, 0,2%. Então, você pode ter situações em que o hemossarcoma cresce muito rápido e por causa da necrose ele, inclusive, acaba ficando avascularizado. Essa é uma situação que na nossa rotina aparece. O paciente vem com diagnóstico de câncer de ovário. É uma massa sólida, complexa, e, mais uma vez, a dica. Olha a periferia. Sai do centro, olha a periferia. Parece que eu passei o compasso nesse nódulo. Tão regular que é. Prova em contrário, isso é benigno. Agora, resta saber se é de etiologia ovariana mesmo. Normalmente, 80% dos casos, dos gliomiomas intraligamentares pediculares, você vai encontrar o ovário homolateral. Se você não encontrar, não tem problema. Você já viu que é bem regular, é benigno, aperta o Doppler. Vaso na periferia, contornando o nódulo, esse aspecto circunferencial, até prova em contrário, isso é mioma. E o que está faltando para você fechar o diagnóstico, muitas vezes, é ver o pedículo, e você pode, às vezes, identificar o pedículo, eu chamo sinal da dobradiça, parece uma dobradiça aqui, e o ovário se destaca muito do útero, da parede lateral, quando você tem um pedículo largo. Aqui foi utilizado a técnica 3D no Doppler para eu observar o aspecto morfológico do vaso. É uma técnica que me ajuda a ver o aspecto morfológico. Eu vejo todo o calibre do vaso em toda a extensão, dentro do nódulo, na periferia, e como já salientei, é uma técnica que eu vejo muito mais vaso do que o Power Doppler. Aqui é para mostrar o pedículo vascular e aqui é para mostrar o nódulo subseroso, que se destaca bem no exame. Essa é uma situação que muitas vezes a gente se depara. Vem um residente, olha, professor, dá para fazer um exame, o paciente está no PS, sangramento importante, paciente com cólica, sangramento importante, você faz o exame transvaginal, no colo existe uma massa no interior. Aperta o botão do Doppler, muito vascularizada, e que você se depara com um pedículo largo, grosso, portanto, não vai querer puxar isso que vai na inversão uterina, você vai chocar o paciente, choque hemorrágico e choque neurogênico. Isso tem que ser ligado, cortado em centro cirúrgico a paciente sob anestesia. Quer dizer, trata-se de um mioma que está em processo de parturição. Esse é um caso da semana passada. Você está vendo aqui, da semana retrasada, melhor dizendo, a residente está fazendo o exame. Como eu falei para vocês, ele já no primeiro exame, já faz a reclusão 3D, você está vendo o levantador do ânus, compartimento anterior da uretra, o compartimento médio aqui, o hiato vaginal, dá para ver que tem alguma coisa aqui. A paciente já tinha história, ela deu entrada pelo PS, que havia um mioma em parturição. Mas ela tem 28 anos e quando nós fizemos o exame, a paciente estava conversando com você normal, quase sem sangramento. Dentro da minha experiência, eu já fui parteiro, enquanto não nasce, a paciente fica gritando o tempo todo. Aí, quando você vai com a sonda, né, vaginal um pouquinho mais para dentro, você vê uma massa bem volumosa, com esse aspecto, com algumas áreas císticas. Essa daqui, essa massa. Muito bem, vamos fazer o estudo convencional. O útero reto vertido, cavidade vazia, a gente não conseguia ver o colo, eu não conseguia ver o pedículo, uma massa bem grande, bem maior que o útero, tá? Com característica mesmo de um mioma, e que a clínica ajudava a gente também, falando, olha, pô, isso aqui é um mioma, você falou, tá falado. É claro que eu dei como mioma parido, né? A residente depois informou que esse bioma ainda estava parcialmente dentro do colo. Ó, o Doppler praticamente não tem vascularização, uma vascularização discreta, você não vê pedículo, e aqui é o aspecto macroscópico. Depois a residente me deu a fotografia, agradeço aqui em público, porque isso ajuda muito a ilustração, e aqui você está vendo o aspecto do ultrassom 3D comparando com o nódulo. Isso aqui para mim é muito prático, 1, 2, 3, apertou o botão e você está tendo essa imagem. Aqui é uma situação que o ultrassonografista mais experiente, ele sempre procura chegar junto do patologista no seguinte sentido: ó, isso aqui é um pólipo endometrial, isso aqui é um mioma submucoso. E aqui, nesse caso especificamente, é um pólipo endometrial. Um pólipo endometrial, ele possui características diferentes do mioma, começando
pelo brilho, né? Ele é branco, o mioma é cinza escuro, ele interrompe a linha central da cavidade, enquanto que o mioma baula, porque ele é do endométrio, o mioma é do miométrio, os contornos do pólipo é impreciso, o mioma é regular. Normalmente você tem uma polimbomatose na cavidade, o mioma costuma ser normalmente único, submucoso. No Doppler, quando o pólipo é vascularizado, tem uma artéria única que atravessa a transição endométrio-miométrio, pode ser ramificado ou não, enquanto que nos miomas, já mostrei, os vasos são periféricos, circunferenciais, podendo também no interior. Na elastografia, o pólipo ele tem uma rigidez mais suave, é mole, enquanto que o mioma é duro. O submucoso ele tem a classificação da FIGO 0, 1 e 2, enquanto que o pólipo não tem classificação. O professor Baracá disse, fala só aspecto prático, mas acontece, vocês não me mandam nada tão simples assim dentro da rotina, principalmente o professor Nilo Bosini, que manda essas massas pélvico-abdominais volumosas, paciente com vários nódulos, e você tem que, dentro dessa prática, dentro da rotina, se virar nos 30. E aí o que acontece? Normalmente a minha orientação é você contar todos os nódulos. Não tem essa de, mas o consenso Musa fala para falar os 4 mais importantes. Não. Dentro da rotina do serviço, se tiver 10 nódulos, esses 10 vão ser informados, vão ser classificados, todas as características deverão ser informadas. Porque senão não vai orientar nada. Não adianta falar que tem 4 e deixar 5. Opera os 4 e ficar no mais 5. Não vai adiantar. Aí o que acontece? Você vai ter que realmente orientar aqui da seguinte forma: entra identifica o colo uterino, procura pelo canal cervical entrar na cavidade, ver se tem nódulo submucoso, aí depois você vai na parede, ver se tem os nódulos intramurais, no sentido horário ou sentido anti-horário, como você quiser, e finalmente os nódulos subserosos e ou também os transmurais, e você vai numerando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, todos esses nódulos para constar no relatório. Essa é uma situação difícil, né, de praticidade, não tem nada. Por quê? Uma massa pélvico-abdominal desse tamanho, a ultrassonografia transvaginal super limitada, eu vou ver o colo, fundo de saco e mais nada. E o resto é tudo feito por via abdominal. Esse útero com 2 quilos, pelo menos, você vai ter que avaliar a cavidade, fica difícil, contar todos os nódulos é mais difícil. Eu tenho um software no aparelho que me dá essa varredura estendido. Ela fica assim mais parecida com uma tomografia, com uma ressonância. Essa é uma limitação muito grande da ultrassonografia, e muitas vezes o estudo fica incompleto, e aí você vai ter que fazer a ressonância, que dá uma visão panorâmica muito maior comparada à ultrassonografia. Esse aqui é um Lego. Quando você vê a caixa com o desenho montado, é a ressonância. Quando você abre e vê tudo aquele saquinho e tem que montar peça por peça, é a ultrassonografia. Bom, vamos falar agora dentro da praticidade, dentro da nossa rotina, com relação aos tumores ovarianos. Primeira coisa é, quando você vê um tumor ovariano, é classificar de acordo hoje com os critérios da IOTA e do American College of Radiology, né? Tem 5 grandes categorias. Uninocular, pode ter componente sólido, o multilocular pode ter componente sólido, e o componente sólido, que de acordo com as duas entidades, a partir de 80% da massa, quando ela tem componente sólido, você vai chamar de sólido, não vai ficar falando que é mista, é sólido. Por quê? Existe um risco muito maior de malignidade, aqui é 65%, aqui é 43%, aqui é 37%, só pelo fato de ter componente sólido. E é por isso que quando nós nos deparamos na prática, não basta dizer é ovário, é um tumor ovariano. Eu vou ter que dizer sim, se tem característica maligna ou não. Ou você vai querer fazer uma mamografia, o cara fala que tem um nódulo na mama e não falar se é benigno ou maligno, não dá as características do BIRAD. Ninguém vai aceitar isso. E a mesma coisa vai acontecer com a parte ovariana. Ninguém mais vai aceitar se você não der o ORADS. Isso é, qual é a probabilidade daquela massa ser muito provavelmente benigna ou muito provavelmente maligna. E o que o American College of Radiology fez agora, né? Juntamente numa parceria muito boa com a IOTA, no sentido de desenvolver os estudos, pegaram o que a IOTA já fazia. Em 2008, as regras simples, que é o que a gente mais usa na prática, é muito simples mesmo de você utilizar. Você tem 5 variáveis benignas, cisto no inocular,
Você tem aqui componente de sódio menor que 7 milímetros, sombras acústicas internas tipo teratoma, um cisto multilocular regular sem componente de sódio menor que 10 centímetros e ausência de vascularização. Se você tiver um desses parâmetros, desde que não tenha nenhum parâmetro que eu vou falar aqui de malignidade, você vai considerar a massa como benigna. E aqui, quando é que eu falo que é maligna? A5, massa sólida irregular, presença de ascite, pelo menos 4 papilas, uma massa multilocular com componente de sódio irregular, com mais de 10 centímetros, ou então um Doppler que mostra uma acentuada vascularização, que eles chamam de tipo 4, que eu vou mostrar para vocês. Se você tiver uma dessas, sem nenhum achado das variáveis benignas, você vai considerar como sendo maligno. Então, era isso que até então a gente vem fazendo. Você classifica e depois você diz se tem risco ou não para malignidade. Eu apresentei alguns anos atrás exatamente esse modelo chamado Adinex, que dá o percentual, e obviamente, depois da orientação que eu recebi, nós nunca mais colocamos dentro da nossa rotina aí no ambulatório percentuais de malignidade, mas não nos deixamos dizer se a máquina é suscetível de malignidade ou não. Por quê? Ele coloca, basicamente, esse Adinex, pega um pupurri de todos os modelos da IOTA anteriores, e eles, através de um aplicativo, você vai jogando as informações e você obtém no final esse risco de malignidade. Então, idade da paciente, o CA-125, se foi feito em serviço terciário por gente experiente, as variáveis ultrassonográficas são essas aqui. O maior diâmetro da lesão, o maior componente sólido da relação que ele tem com o diâmetro da lesão, o número de lóculos, de lojas, a quantidade de papilas, 0, 1, 2, 3 ou mais que 3, sombra acústicas interna e aqui a presença de ascite, coisa que você já tinha em outros modelos, como a regra simples, regressão logística, etc. Aí você abre o aplicativo, o Adinex, ele vai pedindo qual a idade da paciente, foi feito por gente experiente, o máximo diâmetro da lesão, componente de sódio, tem mais lojas, número de papilas, sombra acústica, etc, etc. Dependendo do que você vai colocar, vai aparecer o risco de benignidade e o risco de malignidade. Até hoje, vamos assim dizer, isso aqui nunca foi colocado, o percentual. Mas agora, com o ORADS, o ORADS são categorias, eu vou mostrar agora o que vai acontecer. Isso aqui é de 2020, durante a pandemia, o American College of Radiology, juntamente com a IOTA, que em 2008 eles já tinham lançado o léxico. Olha, eu só vou falar que é cisto ovariano quando tiver mais de 3 centímetros em paciente em período reprodutivo. Olha, se o corpo lúteo não tiver pelo menos mais de 3 centímetros, não vai falar cisto do corpo lúteo, fala de corpo lúteo. Olha, a classificação são 5 categorias, mas ninguém falou em termos de estratificação das categorias. Hoje, você vai dizer, como tem no BIRADS, olha, é 0 quando a avaliação é incompleta. Olha, aquela massa era tão grande que eu não consegui pela ultrassom avaliar. Repete ou então faz por outro método. É normal, absolutamente normal ovário fisiológico, então é 1. Olha, tem um endometrioma de 4 centímetros, um paciente de 30 anos, muito provavelmente benigno, o risco é menor que 1. Aí, dependendo do que o modelo Adinex se dá em termos percentual, você vai jogar para essas categorias aqui. Se tiver entre 1 a 10%, risco baixo de malignidade é uma categoria 3, entre 10 até 50 o risco é moderado, acima de 50 igual a 50 é um alto risco para malignidade. Então, é exatamente isso que hoje o American College of Radiology orienta. Você utiliza o Adinex, vê o percentual que dá e você joga na categoria ORADS. O professor falou para ser prático e eu só vou mostrar aqui hoje, depois está à disposição, eu já coloquei isso daqui para vários residentes, justamente o ORADS, as categorias, eu tenho aqui os descritores. Olha, eu só vou mostrar a categoria 5. Tudo que a regra simples falava lá atrás, olha lá, a CIT é um parâmetro da regra simples, é 5. O tumor sólido irregular, independente do Doppler, é categoria 5. Um cisto unilocular com 4 papilas é categoria 5. Portanto, esse modelo da IOTA, que faz parte de vários guidelines aí espalhados pelo mundo, inclusive o Royal College of Obstetrics and Gynecology, só não fazia nas sociedades americanas, agora está sendo utilizado para valer.
Eu quero falar um pouco da adenomiose, porque na adenomiose o segredo é via zona juncional, porque é uma doença da zona juncional, não sei o que eu falo, é a maioria dos patologistas. Então, na ultrassonografia convencional, você tem aqui um aspecto de uma faixa cinza escuro, relativamente fina. Na ultrassonografia 3D, eu consigo ver essa faixa de uma forma um pouco mais evidente, um pouco mais espessa, e quando você tem uma alteração como essa, ela fica toda irregular, muitas vezes difícil de avaliar como na adenomiose. Atualmente, os aparelhos, eles têm software, o desenvolvimento tecnológico hoje é muito na base de software, e eu posso ter esse aspecto como semelhante a um desenho mesmo. A elastografia, eu estou adquirindo uma experiência com método aqui no serviço, e eu tenho, em alguns casos, com bastante propriedade, visto uma zona adicional, dá para comparar aqui, de normalidade, né, pela rigidez. Aqui, na cavidade, você vê que tem um espessamento, uma alteração, você vê que na elastografia o pólipo fica com uma rigidez mole, mais suave, e aqui eu já tenho uma alteração dessa zona juncional que fica difícil porque a ultrassonografia não é um padrão ouro de imagem para falar que é adenomiose, e mesmo a ressonância está longe de ser o padrão ouro, que continua sendo o patologista. Só que o patologista, ele precisa de informação precisa, onde está localizado, porque ele vai fazer o corte e muitas vezes não vai encontrar. Hoje, o que não é consenso, mas o grupo que fez o consenso MUSA, o Vandenborg, o que eles orientam? Tá? Isso aqui é uma coisa de 2019, e o que a gente tem utilizado na prática. Vocês podem observar nos relatórios que isso daqui normalmente consta. Primeiro, quais são os sinais ultrassonográficos de adenomiose, de acordo com o consenso MUSA. Onde está localizado, como eu classifico, se é focal, difusa ou adenomioma, se isso é uma variável independente, porque impacta no prognóstico, as camadas biometrais são cometidas, a extensão em relação ao corpo do útero, até 25% é leve, até 50% é moderado, acima de 50% é acentuado, e o tamanho da lesão medido num único diâmetro num plano sagital. Esse aqui é um exemplo em que uma paciente, uma pesquisa de infertilidade, foi feito aqui uma sonografia, se observa na parede interior uma irregularidade da zona juncional, portanto aqui, irregularidade da zona juncional, está localizada na parede anterior. Ela é focal porque o miométrio ao redor é mais do que 25%, esse miométrio representa mais do que 25% do que era da lesão, tem cistos, sim. A camada miometrial acometida é a zona juncional apenas, a extensão é leve, porque é menos que 25%, e o tamanho da lesão você mede. Esse exemplo é de uma adenomiose focal, seguindo o mesmo checklist. Aqui eu tenho a simetria de parede, uma parede posterior toda comprometida, portanto, mais de 50% do volume do corpo já está acometido pela doença, então é de extensão severa. E, além disso, dá para observar um padrão bem heterogêneo, aumento do brilho, que a gente chama de econicidade, além do cisto, que é a variável independente. Então, fazendo o checklist aí, a simetria de parede, aqui o miométrio, você não tem miométrio ao redor normal, portanto, ela é difusa. Além disso, tem cistos. A camada miometrial vai ter a subserose, então é de 1 a 3, pega as 3 camadas, e aqui extensão severa, e você vai acabar fazendo a medida. Aqui para mostrar também no planejamento, hoje, a doutora Madeleine Anzai, a gente tem uma parceria muito boa. Existe preocupação porque quem coloca DIU faz o exame, o Mirena é, às vezes, um DIU que deixa a gente com o cabelo branco mesmo. Você acha que a paciente eliminou o DIU, quando você vai ver o DIU está lá dentro. Mas, mais uma vez hoje, com a tecnologia, você consegue ver por que interessa saber, né, é se o DIU está normal posicionado. Ele está posicionado quando ele está acima do orifício interno, centrado na cavidade e não penetra no miométrio, tá? Independentemente das distâncias, né? Mas a gente normalmente dá a distância do bordo inferior em relação ao orifício interno, do bordo superior em relação ao fundo da cavidade e depois em relação à serose, essa é de menor importância. Dá para ver aqui que esse braço direito penetra, um pouco mais penetra no miométrio, e aqui um DIU totalmente mal posicionado, rodado. E para finalizar, a praticidade do método está
principalmente em nós brasileiros que utilizamos muito a ultrassonografia. Nós somos vistos no exterior, principalmente no campo da imagem, como bons médicos no campo da ultrassonografia, felizmente. Nós sabemos que tem níveis diferentes de aprendizado, mas eu quero dar parabéns aos nossos residentes, tanto da radiologia quanto da ginecologia, fera, porque depois que eles têm um pequeno treinamento, não precisa ser nenhum treinamento tão intensivo, esse é um exame que eles fazem praticamente no segundo dia. E ontem, a residente, no primeiro exame dela, ela conseguiu a mesma imagem, mostrando aqui direitinho a reconstrução do levantador do ânus. Bom, eu quero agradecer esse contato e, é claro, eu estou no departamento às sextas e quintas, mas eu fico à inteira disposição para o que for necessário. E agora, o professor Baracá, mais uma vez, muito obrigado.